Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. Se derrubar em pênalti, essa Fala, é boa, né, cara? Boa tarde, belezinha? Lançamento, tranquilo? lançou Nossa, essa agora. ninguém nunca falou, né? Vamos nessa então, vamos Beleza. falar de futebol, beleza, graças a Deus. Hoje é quinta-feira, então tá certo. véspera de sexta-feira, então só pra lembrar, melhor ainda, né? Rodada cara? muito boa ontem, né? É, rapaz. Bom, Botafogo ontem... Não muito bom pro perdeu, Botafogo, né, cara? O Fluminense perdeu o clássico também. A gente vai falando do Botafogo, que encarou assim, um adversário meio complicado, né? Complicado, Sendo né, bonzinho, Zeca? meio, é um adversário difícil. Jogou contra o Palmeiras lá também. Parece que o Palmeiras estava uma marcha meio lenta, né? Sei lá. Não É. que tenha jogado mal, mas a sensação é que o Botafogo tá tão mal que o Palmeiras poderia mais, né? Exato. A sensação é essa. E assim, o Botafogo tá com muitos erros na defesa. Tu vê que o Comete, jogador sim. entrou mais uma vez Sim. na área. Estão deixando o cara pisar da área, já era. Aconteceu isso também, né? No É, clássico. o Botafogo tá muito na instável, né, Zeca? pré-Libertadores. A então- verdade é essa, o Botafogo é um time muito instável, comete muitos erros individuais. Cara, não tem muito o que falar. Tá tudo errado que ali. melhorar. E assim, você olhando, separando pra olhar o Botafogo, eu não sei que medida que poderia ser tomada pra resolver. São problemas extra-campo, são problemas dentro do campo, diretoria com problema, né? O que tá acontecendo? Não sei. Né? Eu não queria estar na pele do Anselmi, não. É. Inclusive, ontem ele não estava na beira do campo, né? Que ele estava suspenso. Mas, assim, é complicado. O Pablo, né? Munir, sei lá, de Munir, o auxiliar que ficou na beira do gramado lá, ele até elogiou a postura, a entrega da equipe. O Botafogo ficou com um a menos já no finalzinho do primeiro tempo, né? O Medina acabou dando um carrinho um pouco mais forte no Arias, que estava indo em direção ao gol. O juiz julgou que era... como é que se fala? Expulsão, né? Tava... Não, Ia como fazer se o fala? gol, era o último homem, então é isso. É porque fugiu a palavra certa, mas é chance clara e manifesta de gol. Né, que é o que muito gera bem. o cartão vermelho. Porque se tivesse uma cobertura próxima... Sim, é por causa disso. Foi a mesma O coisa juiz que... entendeu isso. Sim, foi a mesma coisa que deu a expulsão do Barbosa no jogo passado, que foi contra o Flamengo. Naquele caso... também não tinha cobertura, o Barbosa até tinha o cartão amarelo, mas ele foi expulso direto. Ele não tomou o segundo amarelo e o vermelho, ele tomou o cartão vermelho direto porque tinha Justamente chance por clara e entender manifesta isso, de né? gol. Sim, Aham. Pedro ia sair cara a cara com o Raul, assim como entendeu o juiz do jogo de ontem, que o Arias sairia cara a cara com o Raul também. Ficou 2-1 o jogo, o Danilo fez o gol do Botafogo, não comemorou, né? Claro e evidente que é o cara, assim, diferente desse time, destoa dos demais, né? Tem um Montoro muito bom de bola, o Medina parece ser muito bom de bola, mas, assim, o que destoa é o Danilo. Ele tá comendo a bola. Não Danilo à toa, tá comendo a bola. Sim, não à toa foi convocado Exatamente. com total justiça. E, irmão, não sei, assim, o momento do Botafogo é de alerta. O Botafogo é 18º hoje no Campeonato Brasileiro, tá na zona de rebaixamento ainda mais, né? Tava em 17º, acabou caindo para 18º agora. O Botafogo precisa, de fato, de uma mudança. Não sei se tirar um Anselmi vai resolver. A culpa não é dele, né? Sim. A temporada começou de uma forma que não poderia por conta do John Textor. Cara, e assim, o Botafogo hoje talvez... o modelo de SAF seja isso aí, né? O Botafogo hoje é só uma barriga de aluguel, digamos assim, né? Fica com cara, tipo, meia temporada, uma temporada e, meu irmão, uma proposta relativamente boa leva embora. E fora que o Textor tem suas vontades, né? Que ninguém entende, né? O motivo dele ter vendido o Igor Jesus, o John, o Cuiabano, o Jair, toda, né? da Pois forma que vendeu. É. Jogadores que poderiam valer muito mais. Ninguém entende e assim... Agora tem que dar um jeito, melhorar, porque a torcida dá pau da vida. O Botafogo tem 2 jogos a menos, mas mesmo assim tem que abrir o olho, né? Exatamente. Não pode exatamente. dar mole. Bom, sabadão agora às 4 da tarde, o Botafogo encara o Bragantino. em Bragança Paulista. Sim, e ontem teve clássico também, o Fluminense tava ganhando, coisa e tal, aí de repente... não tava só ganhando, Zé. Tava tranquilo. O Fluminense fez o primeiro gol a menos de um minuto do primeiro tempo, com menos de um Pois minuto do primeiro tempo. Mas- Com 8 minutos do segundo tempo, o Fluminense fez o 2-0, irmão. Aí 8 ficou minutos do segundo tranquilo. tempo. Né, não. Tá ganho. Me diz o vascaíno mais otimista que imaginou que o Vasco ia virar 3-2. Essa é a mágica do futebol, tomando um gol né? com 8 minutos do segundo tempo. Tudo bem, tem muito jogo, óbvio que tem muito jogo. Mas, assim, a gente tem que aplaudir o Renato Gaúcho Verdade. pela mudança de postura desse Vasco, que virou 3 jogos. Mas não ganhou 3. Não, ganhou 1 em cima do Palmeiras, baita de um adversário.
empatou com o Cruzeiro dentro do Mineirão, Podia ter com vencido. um empate muito polêmico com um jogador a menos, Aham. né? É E ontem verdade. venceu um Fluminense ganhando de 2-0, o Fluminense estava com 2-0, o Vasco virou pra 3-2 e, meu irmão, fale o que quiser, meu irmão, que o time mudou de postura e segue motivado, e esse é mais um jogo que eleva a moral. Foram 3 jogos para elevar a moral. O Vasco disputou 9 pontos e levou 7. Talvez se antes da chegada do Renato você perguntasse para qualquer vascaíno, pô, vai ter aí ó, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense pela frente, o Vasco no Campeonato Brasileiro. Quantos pontos você acha que o Vasco vai fazer de 9? Eu vou te falar que eu tô curioso para saber se rolou isso em algum lugar aí, quanto algum vascaíno falou. Porque, de fato, eu acho que nenhum ia falar mais do que 2 pontos, assim, de 1 ponto. Eu acho que não ganha na minha opinião, eu antes não acreditaria na vitória de nenhum desses jogos. Felipe, no início Nenhum desses animador jogos. aí, né? Dessa Sim. volta de Renato Gaúcho no comando Sim, do Vasco. sim. Realmente, assim, ele em pouco tempo já entendeu o time, né? Ontem ele fez mudanças importantes. Sim. Cara, só o Thiago Mendes também tá ali já comandando, ele- uma diferença danada, impressionante, assim, ele conseguiu ajeitar mesmo. o Ele Vasco. deu a abraçadeira de capitão pro Thiago Mendes e o Thiago Mendes mudou de postura, mudou de como é que eu vou dizer? Mudou o protagonismo do Thiago Mendes no time e isso trouxe o time junto, né? O Vasco subiu muito de produção. Óbvio, é um time limitado ainda. Taticamente não é dos melhores ainda, né? Não é dos melhores, a gente tá falando dos melhores do campeonato, né? Mas hoje, o Renato inclusive falou ontem que o Vasco tem que olhar pra cima na tabela, tem que disputar com os times de cima. Concordo. Tecnicamente isso. não é o melhor time, mas Mas o pensamento tem que ser esse, e lógico, vai caminhando pra isso. O time vai se ajustando, vai ganhando mais corpo e cada vez mais vai melhorar, né? O Fluminense que tá muito bem na temporada, não dá pra dizer que por causa de uma derrota o Fluminense tá mal, mas essa perdeu um derrota, clássico. sim, mostrou que o Fluminense também tem problemas. Sim. Mostrou que o Fluminense não é um time perfeito, acho que não tem nenhum time perfeito no Campeonato Brasileiro, mas essa derrota de fato mostra que o Fluminense tem problemas, tem muitos problemas com o jogo aéreo, tomou 2 gols de cabeça ontem do Vasco, do Spinelli e do Thiago Mendes. Ontem tivemos 2 golaços no jogo, o golaço do Hércules e o golaço do Nuno Moreira, né? Mas, assim, ficou escancarado que o Fluminense tem de fato um problema com a jogada aérea e que o Zubeldia precisa ver isso, né? O quanto antes. O Renato Gaúcho entendeu isso. Sim. Fez substituições e deu muito certo. Claro, né? deu certo. O Spinelli foi lá, o Spinelli marcou. até poderia ter feito um outro gol, se não me engano foi o Fábio que defendeu. Cara, o Vasco se mostrou agora na fase do Renato Gaúcho que é uma equipe que não se entrega. Tomou 2-0 de um rival dentro de um Maracanã, né? O jogo já no segundo tempo, o Vasco não desistiu. O Vasco foi pra cima, buscou o resultado. Exatamente. E não quis só empate, não. Brigou até o fim pela vitória e venceu, meu irmão. E assim, mostrou uma mentalidade muito forte de toda a equipe, porque isso acontece muito. Pô, já começa o jogo tomando gol. Aí no 1 segundo minuto de tempo partida, você volta. sim. E o Fluminense dominou o primeiro Aí no tempo, né? O comecinho Fluminense também, foi melhor. tô 2-0. Sim. E assim, realmente mostra que é um espírito que o elenco tava precisando ter. Cara, Sim, porque sim, realmente sim. não tava legal, não. Agora, o Zubeldia ficou #chateado. O que ele falou? Cara, ele não gostou, né? Ele falou que erros... Peraí, deixa eu voltar aqui, peraí. Ele falou dos erros, né? Dos erros pontuais da equipe que... né, além do cansaço de alguns jogadores, os erros que geraram os gols do Vasco, né? É fato. Ele O falou que Zubeldia não teve gostou. origem em erros pontuais, né? Sim, ele não gostou. Realmente, tem que melhorar, né? Precisa rever, sim. Assim, não é nada alarmante. O Fluminense continua lá na zona de Libertadores, pode sair, mas tá em quarto, tava em terceiro, tá em quarto nessa rodada, foi pra quarto. Mas ainda assim, é um time muito ajustado, muito arrumado, que, cara, é ajuste realmente na defesa, que, óbvio, uma defesa mal ajustada pode custar um jogo, custou essa vitória aí contra o Vasco, né? Eu acho que o Fluminense se acomodou um pouco com o resultado Sim. também. Esse é normal também pra qualquer equipe, né? Mas o futebol é isso, é imprevisível. Até o juiz for lá e apitar o jogo, finalzinho do jogo, tá valendo. Então, Sim. tem que ficar atento o tempo todo. Bom, vamos falar do Flamengo? Hoje tem Flamengo em campo. Vamos, hoje tem Flamengo, 48 anos depois, o Flamengo reencontra o Remo pelo Campeonato Brasileiro, a gente falou ontem, Quanto né? tempo, hein? Pouquíssimo tempo, né? Então, às 8 da noite tem Flamengo e Remo no Maracanã. O Flamengo tem aqueles desfalques já conhecidos, né? Que estão um bom tempo aí sem jogar. Bruno Henrique ainda jogou esse ano, né? Mas o Saúl não. O Saúl fez uma cirurgia e tá fora. Os dois, o Bruno Henrique segue com a pubalgia, tratando e ainda não tá liberado pra jogo. De boas notícias, o De La Cruz, que foi poupado, preservado do jogo contra o Botafogo, porque era no tapetinho lá de Nilton Santos, e ele não joga.
né? O Arrascaeta foi poupado de fato, foi preservado, controle de carga, e também não jogou no Newton Santos e volta. O Arrascaeta, inclusive, deve ser titular da equipe. Hoje a gente deve ver aí pela primeira vez, pela primeira vez não, né? Mas hoje a gente deve ter de novo, né, a equipe dos 11 ideais aí do Careca lá, do... Como é que o pessoal chama ele? Tio Chico? O goleiro do Vasco? Não. Ah, não. O pessoal chama ele Lex Luthor, Não do é Lex goleiro Luthor. do Vasco, não. Do Lex Luthor. Você tá me vamos ver. confundindo ainda, cara. É o Jardim, tudo igual, pô. Tem que mudar o nome, pô. E podemos ter uma marca quebrada, né, Zeca? O rapaz. Dom Pedro Pedron aí, tá queixada. aí. Sim, ele tá muito próximo aí de alcançar o Gabigol aí na artilharia do século, jogando pelo Flamengo, né? O Gabigol tem 161 gols, o Pedro tem 160 gols, ambos com a camisa do Flamengo, né? E ele pode não só igualar, como passar hoje, né? Se tornar o maior artilheiro do Flamengo no século XXI. Cara, eu acho que hoje o jogo é propício a isso, né? A gente deve ver um Remo muito recuado. Vai jogar no Maracanã, o Flamengo, né? Então... Sim, Maracanã, lotado, porque já tinha vendido muitos ingressos, né? Então tem tudo aí pra que o Flamengo hoje vença e vença bem. Sim. E subir também na artilharia aí do Maraca, né? Que o Pedro também tá brigando. O Pedro tá aí buscando, Sim. Zequinha, temos uma provável escalação aqui. Diga. Né? Acredito que, de fato, se forem sem algumas mudanças, devem ser esses 11 que o Lex Luthor tem como ideais, né? Pra ele, né? Ele gostou disso. Vamos lá. Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre. Royal sim, tá? Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá. Aí, se não for os 11 ideais, aí entraria o Carrascal no lugar do Paquetá. Lino ou Cebolinha. Lino tá à frente de Cebolinha pro Lex Luthor lá. Verdade. E o Léo Jardim tá na frente. O Pedro, que subiu muito de produção com o Lex Luthor lá, o goleiro do Vasco. Então, cara, o Jardim conseguiu o mais difícil, né, cara? Ele conseguiu botar os caras que não estavam jogando pra jogar. O Lino, né? O Pedro. Tudo bem que são convicções diferentes. Esquisito também, né? Sei lá. O Pedro tava desmotivado, né, Zeca? A motivação faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Não, pois faz. Assim, é um grande atacante, todo mundo sabe Não, disso, sem né? dúvidas, sem dúvidas. Então, realmente, assim, técnico precisava disso, né? Talvez o Felipe também Luiz não tenha entendido isso, Às vezes, o que acontece? O Felipe Luiz, ele cobra muito do atacante que ele volte pra marcar, entendeu? Depende muito disso, o time do Felipe pressione alto. Então, assim, você tava desgastando um Pedro fazendo uma coisa que não é o ideal, o principal que ele sabe fazer, né, meu amigo? Então... isso te cobra, né? Na hora de finalizar, o cara não tá mais 100%, o cara tá mais cansado, e isso faz diferença. Pra esse jogo aí, pros jogos, né? Faz diferença. O Jardim já não pede tanto, né? O Pedro tá mais protegido, a defesa tá mais protegida, cobra menos dos atacantes, digamos assim, né? É isso aí. Bom, vamos então para os palpites. Sim. Gabriel Gabriel mandou aqui, ó, Flamengo 2-0 em cima do Remo hoje. Ele mandou também palpite 2-0? Da Justino, conhece a Justino? Justino? Flamengo, deve estar à toa, lá tá mandando palpite. Justino. Flamengo 3-0 em cima do Remo hoje. Flamengo 3-0? Palpite da Tatá, Tainá Justino. Cara, eu não gosto dela, eu ia com ela, mas eu não gosto dela. Então vamos falar 4-0 Flamengo. Então muda, é isso, vou né? trocar, Agora não fica igual, pra não falar que você copiou, né? Entendi, né, cara? Aí vai o Flamengo, ganha sofrido de 1-0. Rapaz, eu acho que vai ser 5-0 hoje. 5-0, tá otimista, hein? Pois é, assim, vamos ver, né? Acredito que seja uma prova aí, um teste, né? Pra ver se o Leonardo Jardim consegue furar retrancas, né? Hoje Flamengo realmente tem muitas dificuldades com retranca. O Remo vai jogar sim, né? Vamos ver. Vai jogar na retranca mesmo. Vamos porque até agora o Flamengo não pegou nenhuma retranca de verdade, né? Jogou com o Léo Jardim por enquanto. Jogou jogos, digamos, com equipes maiores, né? Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, times que na teoria não costumam jogar fechados, né? Costumam querer propor jogo igual o Flamengo. Muito bem, então é isso. Hoje, 8 da noite, tem Flamengo e Remo no Maracanã pela 7ª rodada do Brasileirão. Felipe, aquele abraço então, até amanhã. Valeu, Zequinha, abraço. Esporte Terê FM.